Mais um vídeo sobre direito de trânsito. Seja muito bem-vindo. Sou Eduardo Gomes, advogado especialista em direito de trânsito. Atuo aqui em Porto Velho e em todo o estado de Rondônia. E vamos para mais um vídeo. Mas antes, já chega deixando a tua curtida, inscreva-se no canal e vamos entrar no nosso tema de hoje. A dúvida que surge entre as pessoas é: tenho carteira provisória e tomei uma multa por licenciamento atrasado. O Detran pode cancelar a minha carteira provisória? Na prática, muitas pessoas já perderam a carteira provisória por licenciamento atrasado, porque é uma infração gravíssima. Mas já vou dar o spoiler aqui de que essa infração não pode gerar o cancelamento da CNH provisória. Vamos entender por que isso acontece e como você pode reverter essa situação. Quando a gente vai para a autoescola, depois que a gente é aprovado pelos exames lá, a gente tem aqui a seguinte situação. Ao candidato aprovado, será conferida a permissão para dirigir com validade de 1 ano, a PPD, popularmente conhecida como carteira provisória. Passado esse 1 ano, se você ficar sem infração grave ou gravíssima, você tem direito a conseguir a CNH definitiva, popularmente tida como esse nome. Só que nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou sem reincidente de infração média pode ocorrer durante esse período, porque se ocorrer, a carteira provisória ela é cancelada. E esse fundamento está no artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro. Essa é uma situação que todo mundo aprende na autoescola e acho que é de conhecimento público. Você deve evitar esse tipo de infrações na permissão. Agora a gente vai para o que interessa, referente ao licenciamento atrasado. Eduardo, como é que o meu veículo está licenciado? Quando você tem esse documento aí anualmente, diante do pagamento das taxas, das multas, e aí você roda esse documento. Antigamente era o verdinho, do lado esquerdo aí, todo mundo conhecia como verdinho. Agora você tem ele também na CNH digital e você já imprime em folha de papel A4, sem a necessidade de comparecer no Detran para conseguir ele. Basta pagar as taxas e aí teu licenciamento é liberado anualmente. Agora, se teu veículo não está licenciado, existe uma infração de trânsito específica no CTB, que é de conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado. É uma infração gravíssima, ou seja, com a possibilidade, em tese, de cancelar a carteira provisória. Ela tem a penalidade de multa de aproximadamente R$ 293 e a remoção do veículo. O fundamento disso está no artigo 230, inciso 5 do CTB. Eduardo, mas como assim remoção do veículo? O veículo vai para o pátio? Não posso sair conduzindo, não? Se você está com essa dúvida, te recomendo ver esse meu vídeo aí, que eu trato sobre as exceções. Mas já te adianta aqui dando spoiler, se você ainda não viu, teu veículo pode ser revocado sim por falta de licenciamento, tá? Muita gente acha que não pode. Só que convenhamos que você deixar de pagar o licenciamento, o fato de você não pagar uma taxa, o fato de não pagar um tributo, necessariamente isso não vai colocar a vida de ninguém em risco. Vamos analisar aqui uma seguinte situação. Infração de trânsito. O que seria uma infração de trânsito? Um avanço de sinal vermelho, por exemplo. Se eu avançar no sinal vermelho com a carteira provisória, é uma infração gravíssima. Eu avançar no sinal vermelho coloca em risco a segurança de alguém no trânsito? Sim, posso atropelar alguém de forma aí indevida, né? E de forma imprudente, vamos assim dizer. Só que os tribunais vêm classificando a seguinte situação: infração administrativa. Pelo fato de não colocar em risco a segurança no trânsito, por mais que a infração esteja dentro do CTB, os tribunais vêm classificando a multa por ausência de licenciamento como infração administrativa. Ou seja, a infração de trânsito é aquela que vai colocar em risco a segurança de trânsito, necessariamente. A infração administrativa é aquela que, por mais que esteja prevista no CTB, ela não tem um condão de colocar a vida de alguém em risco. Eu deixar de pagar uma simples taxa não vai necessariamente colocar a tua vida em risco. Se eu estiver dirigindo no limite da velocidade, obedecendo todas as normas de circulação, qual perigo tem aí
nessa situação? Simplesmente por não pagar a taxa? Nenhum. Então, o licenciamento atrasado ele vem sendo colocado como infração administrativa pelos entendimentos da Justiça. Só que na prática, o Detran não costuma fazer essa diferenciação. Ah, tá no Código de Trânsito, cometeu infração gravíssima, vou cancelar a tua carteira provisória. É isso que acontece. Ele não faz essa distinção que o legislador, ou seja, o Congresso Nacional, quando positivou o Código de Trânsito e essa questão da provisória ser cancelada por infração gravíssima, ele quis retirar de circulação apenas aqueles condutores que colocavam em risco a segurança no trânsito. Porque esse é o objetivo do cancelamento da carteira provisória por essas infrações. Quando a pessoa não tem aptidão para dirigir em segurança por ela e pelos outros, e aí o legislador autoriza o órgão de trânsito a cancelar a CNH provisória. Só que aqui no caso, essa é uma infração que não coloca em risco a segurança no trânsito. E tem outras no CTB que também não colocam, que são classificadas como infração administrativa. E por esse motivo, o STJ, há anos, aqui eu tenho julgado desde do ano de 2013, desde 2013, 2012 aproximadamente, durante esses tempos, para cá, até 2022, o STJ sempre mandou o Detran reverter essa situação, quando ele cancela a CNH provisória, e manda, inclusive, expedir a CNH definitiva. E mais, se você teve a tua CNH provisória cancelada, impossibilitado de você fazer aí teu trabalho, toda essa questão, você tem direito ainda a dano moral pelo cancelamento indevido dessa carteira pelo Detran. Vamos ver aqui uma decisão para a gente entender melhor? Então, vamos analisar aqui a decisão do STJ. Discute-se a possibilidade de expedição da Carteira Nacional de Habilitação Definitiva a motorista que comete infração do artigo 230, inciso 5, que é o licenciamento atrasado, como grave, mas de natureza administrativa. Ó. Veja que o tribunal aqui ele já faz a distinção. A natureza administrativa não é uma natureza de infração de trânsito, por mais que esteja no CTB. A interpretação teleológica do artigo 148, parágrafo 3º do CTB, conduz ao entendimento de que o legislador, ou seja, o Congresso Nacional, ao proibir a concessão da CNH ao condutor que cometesse a infração de trânsito de natureza grave, quis preservar os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, em especial, a segurança e a educação para o trânsito, estabelecido no artigo 6º. Desse modo, aí agora aqui ó, a conclusão. Desse modo, e considerando as circunstâncias do caso em exame, não é razoável impedir que o autor de obter a habilitação definitiva em razão de uma falta administrativa, que nada tem a ver com a segurança no trânsito, ou seja, a falta de pagamento do IPVA, e não coloca em nenhum risco a coletividade. Então veja que a decisão ela faz essa interpretação de forma adequada, ela pega e separa essas classificações. Infração de trânsito que coloca em risco a segurança do trânsito, por exemplo, avanço de sinal vermelho na PPD, tem que cancelar, colocou em risco a vida de alguém com risco de sofrer um acidente, e tu também. Agora, a infração administrativa, que não coloca em risco a segurança do trânsito, o simples fato de você deixar de pagar um tributo, não é o objetivo do legislador te retirar de circulação. Então, o que eu quero que você leve aqui como mensagem final desse vídeo aqui para a gente encerrar? O STJ possui entendimento no sentido de ser possível a expedição da CNH definitiva a motorista que cometa infração administrativa que não importe em risco a segurança no trânsito e da coletividade. Por mais que a infração seja classificada como grave no CTB ou como gravíssima, ele não tem esse condão de cancelar a tua PPD. Então, muito cuidado com as interpretações que o Detran tem. Tem muita gente que, infelizmente, tem a CNH cancelada pelo desconhecimento, empresta um veículo que está com licenciamento atrasado para alguém, esse condutor cai na abordagem e aí o proprietário tem a CNH provisória cancelada ou mesmo a CNH suspensa por pontuação. Então, saiba que existe solução, que nem todas as interpretações que o Detran faz sobre a lei, nem todas estão corretas. Nem todas estão de acordo com o que pensa
o STJ, e não só o STJ, essa matéria aqui você vai encontrar na maioria dos tribunais do país que já entendem dessa forma. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Agradeço pela sua atenção até aqui, por ter nos acompanhado. E se você até o momento não deixou a tua curtida, deixa a tua curtida para essa informação alcançar outras pessoas que precisem dessa informação. Eu digo isso porque a gente já atendeu aqui no escritório pessoas que tiveram a CNH cancelada pela falta de licenciamento e a gente teve aí a possibilidade de ajudar essas pessoas. Então, a informação ela é muito importante e também isso acaba ajudando o canal aqui a crescer e a gente se vê nos próximos vídeos aí com novas informações sobre trânsito.